Isso aí. Então mandem as suas perguntas aí em áudio para a convidada de hoje, que o assunto é bacana, o assunto é interessante. Todo mundo vai passar por isso em algum momento da vida, né? A convidada de hoje é a Adriane Lupetti, criadora do Memorial Jardim da Vida. Tudo bem, Adriane? Obrigado pela presença aqui no A Deriva. Oi, Petri. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar aqui, contar um pouquinho da história e desmistificar a cremação e alguns rituais. Então, o Memorial da Vida, ele é focado em cremação, não tem sepultamento, enterro, essas coisas? Não, nós fazemos até traslado. Então, se a família quiser fazer, por exemplo, a cerimônia conosco, já aconteceu. A família fez a cerimônia porque queria algo diferenciado, o local é bonito, a gente está ali perto do Alphaville. E aí, nós fizemos, ao final da cerimônia, fizemos o traslado do corpo para o cemitério São Pedro, né? Uhum. Então, é possível fazer? É. Mas nós estamos bem focados na cremação. A cremação não é uma coisa muito popular no Brasil? Não, a gente crema aproximadamente 13% da população mortuária. Tem um caminho muito longo. Imagina você que o Japão crema 98%, né? A França 70%, Suíça, Inglaterra, média de 80%. A gente tem um longo caminho a percorrer ainda. Mas isso é por questão cultural? A gente acha que cremar é errado? É diferente? É difícil? Olha, as pessoas acham que cremar é mais caro. E não. Eu já demonstrei, inclusive na nossa news, dentro do nosso site, tem lá, cremar é mais barato. Tem explicação por que cremar é mais barato. Se você fizer as contas ao final da sua vida, cremação é muito mais barato. Só que todo mundo acha que é mais caro. Mas por que tem esse mito? As pessoas desconhecem e não fazem as contas. Então, vou dar um exemplo para você, né? Então, você pode fazer aí uma cerimônia com cremação completa, funeral. Você vai gastar uma média aí de 7 até 20 mil e o céu é o limite. Você pode fazer uma grande cerimônia, enfim. Então, vamos falar uma média de 7 mil reais? Quanto custa sepultar? Mais ou menos a mesma coisa. Se você for pagar as taxas de sepultamento, você tem que fazer documentação, você tem que pagar a funerária, você tem que comprar a urna, que é o famoso caixão, a gente chama de urna, tá? Vai dar mais ou menos a mesma coisa. Só que tem um detalhe, você tem que comprar a sepultura. Quanto custa uma sepultura hoje? Ela começa, se for numa cidade de interior, você até acha aí por 7.500, 8.000 reais uma sepultura. Se for aqui, no cemitério, por exemplo, o Serviço Funerário de São Paulo está chamando as pessoas para recomprarem suas sepulturas. 13 mil, 14 mil, 20 mil é o que elas vão pagar. No cemitério particular, começa em 20 mil, 43 mil. A minha família tem um túmulo num cemitério super famoso. Custa 43 mil reais um túmulo lá, para 6 gavetas. Né? Então, se você for comprar, você já saiu de alguns milhares de reais. E você vai ter que gastar a mesma coisa, os mesmos 7 mil, 6 mil, 5 mil que seja, para fazer o processo. E você vai ter que pagar mensalidade, que é uma anuidade, que vai entre um salário mínimo até R$1.800. E tem que pagar para exumar. Quando você vai sepultar outra pessoa e está cheio, você tem que exumar. Então, se você somar a compra do jazigo, anuidade versus 20... Minha família está pagando há 40 anos um jazigo. Já foram mais de 40 mil reais só de taxa. Mais o jazigo, 83 mil. Mais exumações, minha família já gastou quase 100 mil reais. Quanto custa cremar? 6, 7, 8? Acabou o processo. Tem anuidade? Não. Precisa comprar jazigo? Não. Mas não tem nenhum aspecto cultural nisso de achar que é errado queimar o corpo, das cinzas? Tem alguma coisa em relação a isso? Antigamente, a Igreja Católica não permitia a cremação. Então, as pessoas vinham sepultando. Então, por que isso acontecia, né? Primeiro, por uma questão de controle. Então, a gente está falando aí na Idade Média que as famílias sepultavam os mortos ao redor da igreja. Então, a igreja controlava esse processo. Aí descobriram que aquilo não era tão higiênico, começaram a ter problemas sanitários e tal, e aí os cemitérios foram transferidos para cidades no alto das colinas.
Por isso que os cemitérios começaram a ficar afastados do centro. Então, não se sepultava mais ao redor da igreja. Criou-se cemitérios distantes, justamente por causa de contaminação, de solo, etc. e tal. Não se tinha controle sobre isso. E então a igreja foi fechando esse cerco, trazendo tudo isso só para ela. Em 1963, o Papa liberou a cremação. E ele falou, tudo bem, pode cremar. Então hoje a maioria das religiões permite. Só não pode guardar cinzas em casa. O Papa é claro. Ah, é? Não pode. Você tem que guardar em outro local, não pode ser em casa. É por isso que o pessoal joga no rio, faz essas paradas assim? Asperge no mar, que a gente chama de aspergir, né? No mar, sim, fazem. Asperge em um local, né? Pode ser uma floresta. Colocam num columbário, que na verdade é uma caixinha para você guardar as cinzas, tem tranca, só as pessoas autorizadas podem abrir. Por exemplo, lá no Memorial Jardim da Vida a gente tem um columbário interno e a gente tem um columbário externo. Tem muita coisa para ser feita com as cinzas. Guardar em casa também é uma possibilidade para quem não tem problema com isso, né? Por exemplo, os orientais guardam. Eles têm um oratório, as cinzas ficam dentro da casa. Não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, por que trabalhar diretamente com a morte? Isso é tranquilo psicologicamente lidar com isso todos os dias? Tu enxerga a morte de outra forma agora que tu trabalha com isso? Como é que é? Olha, eu me adaptei muito melhor do que eu imaginava. Sério. Às vezes é difícil. Dependendo da cerimônia que a gente tem lá, é impactante. Mas eu me adaptei melhor do que eu imaginava. Sabe o que acontece? Quando você enxerga isso não como um trabalho, mas como uma missão, muda tudo. Porque alguém tem que fazer, Petri. Quem vai fazer tem que fazer com amor. Quem já assistiu aquele filme A Partida, que é um filme japonês, que ele conta sobre como é o ritual no Japão. O Japão tem um ritual para preparar o morto. Então, tem uma pessoa específica que vai, limpa o corpo na frente dos familiares, né? Ele está sempre coberto, é muito discreto, você não pode mostrar nenhuma parte do corpo, e o filme mostra isso muito bem. E eles preparam o corpo, maqueiam, fazem tudo ali, e os familiares assistindo. Aí colocam dentro da urna, aí a família se despede e somente então a urna é fechada. No filme mostra o preconceito que a gente sofre por trabalhar nesse setor. Muita gente tem vergonha de falar que trabalha no setor funerário. É vergonhoso, as pessoas são preconceituosas. Mas na hora que a família entende a importância do nosso trabalho, ela vem agradecer. Então o filme mostra isso também. Ele sofre preconceito, a esposa deixa dele, fala, se você não largar esse trabalho, eu não volto para você. O amigo fala, você precisa arrumar um trabalho decente. E ele é rejeitado pela sociedade porque ele trabalha com isso. Aí a mãe do amigo morre, a esposa vai prestigiar, todo mundo assiste aquela cerimônia linda, a forma como ele cuida do corpo com o maior respeito, e a família se emociona com aquilo. Aí a família vem agradecer. O amigo fala para ele, olha, muito obrigado. O que você fez pela minha mãe. E a esposa volta para ele e ainda sente orgulho do trabalho dele, entendeu? Por quê? Porque o nosso trabalho não é um trabalho, é uma missão. É importante para as famílias que alguém faça por elas, porque quando você está no meio do turbilhão emocional, se falece a sua mãe, você não tem a menor condição de fazer isso. Não tem condição psicológica. Alguém tem que fazer isso por você. Isso ajuda muito a processar o luto. Então, o que a gente faz lá no Memorial Jardim da Vida é um trabalho de ajudar as famílias a superar o luto. A gente cuida com o maior carinho. Então, por exemplo, se falece uma mulher, eu tenho uma tanatopraxista mulher para cuidar dela. Porque os pais não falam, mas eles têm medo que suas filhas, quando falecem, por exemplo, mas vai aonde? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai dar banho nela? Como assim? É um homem? Não gostam. Às vezes nem verbalizam, mas a gente sabe disso. Sim. Então a gente tem cuidado de se é uma mulher, é tratado por uma mulher, né? Todo o carinho do preparo, da maquiagem, de deixar tudo bonito, a urna bonita. Nós desenvolvemos os nossos arranjos florais, que são completamente diferentes do mercado funerário do Brasil. Imagino que para criar esse negócio tenha que ter estudado sobre a morte, sobre como que isso impacta nas pessoas, o psicológico do ser humano e tal. O que tu... Isso mudou como tu enxerga a morte também? Olha, mudou para mim como eu enxergo a vida. Porque quando você trabalha com a morte todo dia,
cada dia que você levanta, você dá... Ai, obrigada. Obrigada por mais um dia. Não tem, sabe, você fica menos triste. Você fica tão grato por mais um dia você estar ali podendo conviver com seus familiares, sabe? Com seu filho, que você se torna uma pessoa até mais feliz. Interessante. Às vezes eu fico até meio sem graça de sorrir com a família, né? Porque olha só que bacana. A família às vezes chega chorando muito. Quando ela senta para contar um pouco da história com a cerimonialista, eu tô lá atrás, cuidando dos bastidores, vendo se está tudo em ordem. E eu escuto a família dando risada, junto com a minha cerimonialista. Em que velório você assiste uma família dando risada enquanto conta uma história? Nenhum lugar. Porque ela vai puxando as melhores memórias. Me conta um pouco, como é que ela era, o que ela fazia. E ela costumava falar isso. Você lembra? Lembro. Aí eles começam a puxar as memórias boas, aquilo já alivia, já começa a ficar menos pesado, entendeu? E são essas histórias maravilhosas que a minha cerimonialista vai contar. E isso faz da cerimônia muito bonita, assim. Todo mundo começa a relembrar, as pessoas riem, as pessoas choram, todo mundo se emociona. Então, às vezes, a gente até leva um pouco dessa leveza, e às vezes eu fico até meio, nossa, eu não posso mostrar. Então eu procuro ficar um pouco mais neutra. Mas a verdade é que quando você trabalha com a morte, você agradece estar vivo todo dia. É interessante que a imagem que a gente tem de fora é que se tu trabalha diretamente com a morte, tu deve ficar mais triste, mais para baixo, mais pesado, porque tu está o dia inteiro com essa energia, digamos assim. Mas é o contrário. É o contrário. Você tem que saber, quer dizer, ver dessa forma, né? Claro. Toda vez que termina uma cerimônia, eu dou parabéns para minha equipe, né? Eu falo, olha, obrigada. Sensacional, mais uma vez, trabalho incrível, né? Porque a gente percebe, assim, o quanto as pessoas ficam mais tranquilas. E como é que tu entrou nesse mercado? Então, eu não sou do setor, né? Foi estudando para uma pós-graduação na área de perícia de engenharia que eu percebi um potencial mercado. Quando eu estudei o potencial contaminante dos 3 processos, né? Sepultar, ou colocar num cemitério vertical, ou cremar. E aí que eu descobri que cremar era mais sustentável, eu percebi que a gente tinha muito para crescer nesse mercado, nós temos muito pouco crematório no Brasil, e percebi que o serviço aqui deixava muito a desejar com relação ao que a gente vê na Europa ou nos Estados Unidos, né? Eu morei... O quão ruim era o quão ruim não, mas que tipo de defeitos tem o serviço tradicional no Brasil? Primeiro que não é uma cerimônia, né? É um velório. Então... Cadê você? A família tem que cuidar de quase tudo sozinha. Se você opta hoje, por exemplo, por fazer um serviço no setor funerário público, você tem que fazer tudo sozinho. Você chama lá, você tem que ir lá na funerária, especificamente, ou no Araçá, ou diretamente no Maria Paula. Você tem que contratar, você tem que ficar lá na fila, você tem que cuidar de toda a parte burocrática. Enquanto tá com uma dor latente na alma, né? Teve uma família essa semana que eu estava escutando no rádio, na Jovem Pan, que elas ficaram esperando 6 horas o corpo ser recolhido no IML, gente. 6 horas? E eles ficaram lá, sentadinhos lá no IML, esperando. Não, por exemplo. Quem que tem que ficar lá? A minha equipe tem que ficar lá. Quando estiver perto da hora de ser liberado, vai ligar para a família ficar lá 15 minutos e ir embora. Entendi. Entendeu? Não, você tem que fazer. E você fica o dia inteiro correndo atrás de um monte de papelada para poder fazer a cerimônia no fim do dia. Né? Ou sepultar, ou seja lá o que for. Então, você ouve muitos casos das pessoas reclamando muito sobre isso. Eu mesma perdi minha mãe ano passado, enquanto eu estava construindo, e eu passei por cada uma. E eu não contratei o público, eu chamei um particular. Que tipo de coisa tu passou? Bom, primeiro que eu tive que... A gente tem que fazer o reconhecimento do corpo. É obrigado a ter um familiar, ok. 2:30 da manhã estava eu no hospital para fazer o reconhecimento. O reconhecimento foi bizarro. Eu não acho justo que as pessoas tenham que ver seu familiar num saco preto, abrir e ver, porque você amarra os pulsos, você amarra o pé. É um processo normal, porque como o corpo enrijece, para que você não tenha problemas depois para colocar na urna ou vestir, você tem que atar. Mas você ver isso, sabe? Tem que ver minha mãe de boca aberta, toda amarrada num saco preto, não, isso não é modo de fazer. Então,
por exemplo, a minha equipe sempre entra antes no morgue, põe um lençolzinho branco, fecha a boquinha, fecha os olhos se estiver aberto, para quando a família entrar, só desdobra o lençol, mostra só o rosto, tudo fechadinho, bonitinho, não é mais humano. Então eu já tive, olha, essa é uma cena que eu não vou esquecer nunca na minha vida, tá? Foi horrorosa. Fora que o lugar parecia uma área de descarte, assim, eu falei, não é possível. Eu acabei de sair de uma recepção incrível, mármore no piso. Que lugar é esse? É o depósito? Então já começa por aí. Aí eu tive que, mesmo estando acompanhada do agente funerário, eu tive que ficar mais de 1 hora sentada num cartório para poder fazer a documentação. Voltei para casa exausta, às 4h30 da manhã. Aí fomos para o local que eu escolhi, né, com muita natureza, um jardim incrível. E eles erraram tudo. Eles me mandaram um texto para ler, para o cerimonialista ler, assim, um texto horroroso. Que eu falei, nossa... Por isso que eu fiz questão de escolher 10 textos incríveis para serem lidos lá no nosso espaço. Esqueceram de pôr a foto da minha mãe no telão. O cerimonialista, nossa, coitado. Ele, assim, não nasceu para aquilo definitivamente. O elevador que trouxe a urna da minha mãe era muito grande. Então, meu pai quis dar um beijo na minha mãe, na testa dela, antes do elevador descer e finalizar a cerimônia. Ele não conseguia. Não alcançava, aí para tudo, puxa a urna, vai lá para o meu pai poder se despedir. Olha, pedi para fazer um arranjo dentro da urna, né? Falar, eu quero essas flores. Ah, não tem. Bom, então tá bom. Então eu vou comprar alguma coisa, vocês arrumam. Então arruma sim. Tá bom? Tá bom. Quando eu chego na sala do velório, tá totalmente diferente do que eu pedi. Falei, não, justamente o que eu pedi para não fazer foi o que o cara fez. Realmente, em países mais desenvolvidos, as pessoas são mais instruídas. Isso faz parte de um processo natural, acontece para todo mundo, dói, mas faz parte. Tem até algumas culturas que fazem uma festa, né? Não é um momento triste, para baixo. Eles botam o caixão e botam música e tal. Cada cultura vê de uma forma diferente, né? E eu sinto, não sei, eu posso estar errado, que aqui no Brasil a gente tem muito medo da morte. Não quer nem falar sobre isso. Resiste muito a essa ideia. E aí isso deve ter alguma consequência no mercado funerário também, né? Deve respingar lá a forma como tem que se lidar e tal. Sim. Existe um estudo, alguma coisa para saber como que cada cultura, como que a cultura daqui para tu saber como lidar com o povo? Como é que se estuda isso? Você vai pela religião. Pela religião e pelos costumes de um povo, né? Então, quais são os nossos costumes? Como que a gente lida com a questão da perda? Então, tem processos que você já vê, o que eu te falei. Está todo mundo muito acostumado a fazer a mesma coisa sempre. Então, você vai introduzindo aos poucos a mudança, porque senão choca as pessoas. Então, é cultura e religião. Conforme a cultura e religião, você sabe que você tem que fazer desse jeito. Assustar menos. E aí, qualquer coisa que você queira fazer diferente, você vai introduzindo aos poucos e as pessoas vão aceitando. As pessoas vão falando, nossa... Mas lá tu fez alguma coisa diferente nesse sentido de tratar a morte de outra maneira? Não só como uma coisa para sofrer, mas algo para ser uma homenagem? Sim. A partir do momento que a gente cria salas iluminadas com uma vista bonita, eu estou trabalhando a visão, né? Falei, ser humano é sinestésico. Então a gente trabalha todos os sentidos lá. Então eu trabalho a visão, lugar bonito, muito verde, salas lindas. Trabalho o tato. Você tem sofás e poltronas super confortáveis, não é aquela cadeira de alumínio gelada, dura, não. Então a gente trabalha o tato. Tem serviço de buffet para ser um padrão americano. Então você tem lá um chocolate quente, um chazinho, um bolo, um chocolate, uma trufa. Aí você vai ingerindo açúcar e você vai liberando serotonina, endorfina, dopamina. Isso vai trabalhando o seu cérebro. Eu tenho um sistema de som integrado. Então eu toco músicas com frequências, né? São frequências de tratamento. Então são musiquinhas bem baixinhas, suaves, que vão tratando a sua mente. São frequências que vão melhorando a sua psique. A gente também trabalha o olfato. Nós temos aromaterapia. Então lá, como a gente desenvolveu nossos arranjos de uma forma assim muito específica, a nossa designer floral desenvolveu arranjos que não cheiram. Então não tem cheiro de velório, não tem cheiro de flor. O que eu sinto o cheiro? Do aroma da minha maquininha lá, que está aspergindo aquele aroma no ar. Então, cheirinho gostoso, tudo muito tranquilo, muito calmo. A hora que eu começo a tratar tudo isso, eu já mudo
completamente a frequência da família. O fato de ter a cerimonialista falando, né, contando a história, emocionando, ajuda. Eu tenho um telão que as mensagens vão chegando online, né? Eu tenho um aplicativo que as pessoas entram para ver onde vai ser, que horas vai ser a cerimônia, e elas podem deixar mensagens. Né, não é todo mundo que consegue ir, mas a mensagem está aparecendo no telão e a família está lendo. Olha, fulano mandou mensagem. Olha, meu chefe mandou mensagem também. E aí eles começam a ler essas mensagens e também vão ficando mais tranquilos. Porque a família fica chateada quando eles esperam alguém e esse alguém não aparece. Isso mexe. Muita gente fala assim, estava esperando aqui mais gente, eles não puderam vir. Só que a partir do momento que eles mandam a mensagem no telão, olha, ele não pôde vir, mas ele mandou a mensagem. Então isso ajuda também você a ficar melhor. Você já não fica tão chateado nesse momento. Né? Aí conta a história. Toca a música que a pessoa mais gostava. Você convida as pessoas a se despedirem. As pessoas fazem esse ritual. Depois eu tenho uma música específica para baixar a urna. Tudo isso é absolutamente diferente. Tudo isso torna a cerimônia algo muito menos traumático. Muito mais tranquilo. Tem tipos de cerimônias e rituais ou é sempre o mesmo? Não, tem tipos. A gente respeita todas as religiões. Então, por exemplo, nós já tivemos... se for uma cerimônia budista, né, pode levar o Gohonzon, pode recitar o mantra que eles precisam, tem espaço para isso. A gente evita, inclusive, tenta evitar que tenha, por exemplo, 2 cerimônias ao mesmo tempo. Eu tento evitar até que as famílias se encontrem. Se eu puder colocar um de manhã, um à tarde, eu vou pôr. Para que a família fique bem à vontade. Nós fizemos uma cerimônia para a maçonaria. A maçonaria tem todo um ritual. Tá lá o espaço, preparo, deixo tudo pronto para eles, podem fazer seu ritual. Se for do candomblé, tem um preparo do corpo antes de ir para a urna. Tem um espaço reservado, pode ir lá, faz o ritual, depois eu subo com a urna para a sala. Então, todas as religiões são respeitadas. E uma cerimônia bem feita, ela faz esse luto ser saudável. Saudável. Não ninguém pode dizer se vai ser menos que 2 anos. Isso não tem como, varia de ser humano para ser humano. Mas com certeza vai ser muito mais saudável. A pessoa vai ficar, vai chorar menos, vai ficar menos deprimida. Ela vai conseguir uma base para lidar com a vida de uma forma melhor, mais tranquila. Sim. No caso de uma cerimônia, tipo a que tu relatou da tua mãe, que teve aqueles problemas lá, aí fica algo na cabeça, fica meio com um buraco, podia ser melhor, é isso que passa na cabeça? Nossa, podia ser melhor. Sabe, é assim. Eu lido com isso de uma forma um pouco mais fácil porque eu entendo, né, o setor. Mas eu olho e falo, nossa, não foi nada do que eu queria, né? Farei muito melhor. Para todo mundo daqui para frente. Realmente não é agradável, porque eu tenho essas lembranças ruins. Então eu penso na morte da minha mãe, eu não penso naquela, né? Puxa, olha o que nós fizemos, foi tão bonito. Eu lembro da morte da minha mãe, eu lembro de tudo que deu errado. Não é bacana você lembrar. É como um casamento, dá errado, né? Dá um quebra-pau no teu casamento. Você nunca mais vai esquecer aquele quebra-pau. Você vai lembrar do teu casamento, você vai lembrar do quebra-pau. Você fala assim, até meu casamento foi legal, mas teve um quebra-pau. Mas isso aqui não deu certo. Mas o bolo caiu. Então é o momento que tem que deixar tudo perfeito, assim. Porque tu tá lidando com um buraco que pode ficar naquelas pessoas que estão participando ali. E eu costumo brincar até e falar assim, casamento você ainda pode fazer 2, 3, né? Se um não deu certo, tudo bem, você pode fazer um outro. Daqui 10 anos casar com a mesma pessoa, agora vamos fazer uma festa, agora vai dar certo, né? Bodas de... Mas o falecimento, você só tem uma única chance de fazer. É só uma. Não tem 2 velórios, não tem 2 cerimônias. Então, naquele momento, tem que ser perfeito. Ou o mais próximo da perfeição possível. Porque é um momento único. Não dá pra fazer de novo. O cara perguntou se já teve alguma experiência paranormal trabalhar com isso. A gente já falou, né? Que não teve nada. O cara tá de sacanagem. E se alguma tecnologia conseguir reviver o corpo enterrado através dos ossos... DNA, células, como ela vai reviver as cinzas? Interessante. Quando você crema, não tem como obter DNA.
Você sabe que eu entrei com um projeto no INPE. Eu queria patentear um processo. Como que é esse processo? Assim, a gente colhe o DNA, se a família quiser, a gente colhe o DNA da pessoa enquanto ela ainda está através do cabelo, enquanto ainda é falecido. Então pode ser ou se exumar os ossos, colhe o DNA a partir dos ossos. Guarda-se isso num sistema, né, de cadastro. Então você tem lá o DNA mapeado e aí você pode cremar. Mas o DNA lá está guardado, mapeado. Você se tem um dia você precisar fazer qualquer reprodução com uma tecnologia, ok, o DNA é esse aqui, dá para reproduzir. Vamos ver isso aqui. Teria como deixar essa vontade de cremação no testamento e a família, no caso, perderia o direito de escolher o destino do corpo? Ah, tá, entendi. Você pode sim, existe isso. Você pode deixar sua vontade de ser cremado num testamento, ou pode ir num simples cartório. Você pode ir no cartório e declarar sua vontade lá. Eles vão escrever isso para você, vão imprimir, você leva para casa e guarda. Só tem uma questão: a família vai ter que assinar a autorização. Mesmo que você declare a sua vontade, eu preciso que a família autorize. Se a família não autorizar, eu não consigo. Então, aí vira uma briga judicial. De repente, os primos vão autorizar. Já é alguma coisa. Mas a gente sempre vai tentar convencer os parentes mais próximos a autorizar. Ah, tá, eu entendi. Mas se o mais próximo não quiser autorizar aí nós e temos um problema. mais distante quiser, vale? Mais ou menos? Isso vai para aí eu prefiro ir para a instância judicial e pedir para o juiz se manifestar. 2, 3 dias está resolvido. Existe caso do cara não ter ninguém próximo? Para onde vai? Vai para um amigo? Qual é a última instância, digamos assim? O porteiro do prédio, sei lá. Chega nesse caso? Assim? Esse cara for muito solitário. Pode ser, né? Não foi encontrado parente vivo. É complicado. Eu acho que aí... Olha, eu nunca peguei um caso desse. Até juro que eu vou estudar isso. Qual que seria a legislação? Eu acho que a legislação, a primeira coisa que vai falar é sepultamento. Porque vai que aparece um parente reclamando o corpo depois. Nenhuma funerária vai querer pegar essa responsabilidade para ela. Entendi. Então vai encaminhar para o sepultamento, para o social, o que seja, né? Provavelmente o gratuito municipal. Mas vai que aparece um parente. Algo no Telegram aí ou podemos ir embora? Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera do chat também. Por aqui fechou. Telegram nada? Não. Pera aí, deixa eu só ver. Acabei de ver aqui. Bom, então é isso aí. Acho que fechou. Como é que é o site lá do lugar? Memorial Jardim da Vida. Isso. Você pode acessar um Instagram, memorial.jardim da vida, Facebook é o Memorial Jardim da Vida e o site é o www.mjdv.com.br. mjdv, boa.com.br. O Caio vai botar na descrição ali. Algum recado final, mais alguma coisa? Ou é isso aí? Eu acho que a gente já falou bastante. Maravilha, então obrigado pela presença aqui Eu na é que Deriva. agradeço. Foi muito obrigada legal. pela oportunidade. Quando é que a gente volta, Caio?